Bom, o que você precisa saber sobre aula 13, que é mais importante, o módulo de um número, você pode entender que é um objeto matemático que transforma, quando você tem um número negativo, transforma em positivo. Essa é a primeira ideia básica. Então, se você tem um módulo de um número que já é positivo, o resultado é ele mesmo. E o módulo de um número negativo é transformá-lo em positivo. Com números é bem simples. Vamos supor que agora você tenha o módulo de uma variável, módulo de x. Como x pertence aos números reais, ele pode ser positivo ou negativo. Se o x for menos 3, o resultado é 3. Se o x for 5, o resultado é 5. Ou seja, se x for positivo, é o próprio x. Se x for negativo, o número é menos ele. Por que menos ele? Porque se eu fizer menos o menos 3, é a maneira que transforma o negativo em positivo, porque menos com menos é mais. Então, o resultado de módulo de x, você tem que dividir em dois casos. O resultado será x se x for maior ou igual a zero. E será menos x se x for menor que zero, ou seja, negativo. Se x é negativo, menos alguém vai se tornar mais alguém. Agora, uma coisa também que a gente consegue explicar melhor, lembra quando a gente iria resolver uma equaçãozinha do segundo grau incompleta? X² é igual a 4. Que número que ao quadrado dá 4? Então a gente fazia às vezes assim, x vai ser igual a raiz de 4. Tem duas respostas, então põe mais ou menos aqui na frente. E aí você encontrava dois valores para x. Mais 2 e menos 2. Agora fica uma explicação mais formal. Por que aparece esse mais e menos? Veja, x² é igual a 4. Vou extrair a raiz dos dois lados. Então, raiz quadrada de x² é igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada sempre dá uma resposta positiva. Então, raiz de 4 é 2. Da onde que aparece esse mais ou menos? É justamente daqui. Raiz quadrada de x² é igual a módulo de x. Como o módulo de x é igual a 2, daqui que sai que x pode ser 2. Por quê? 2, módulo de 2 é 2. Mas também x pode ser menos 2, porque módulo de menos 2 é 2. Essa é uma explicação mais formal desse mais ou menos que a gente coloca aqui. Bom, pessoal, vamos fazer um estudo aqui do uso do módulo em funções. Eu irei definir uma f como sendo y igual a x. Irei definir uma g como o módulo de f. Como f é isso, y vai ser o módulo de x. Então, se a gente desenhar aqui essa função, vou desenhar primeiro a f de vermelho. A f vai ser de vermelho. A gente sabe que é
um gráfico que passa pela origem. A bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Essa, então, é a F. Veja que a G é o módulo de X. Vamos para ficar com vocabulário simples. X são os números de entrada. E Y é a resposta, ou a saída. Então, quando eu entro com valores de X aqui, ó, eu tenho a saída aqui no eixo Y, que forma o par ordenado que a gente consegue construir a F. Então, por exemplo, quando eu coloco x igual a 1, eu calculo e encontro como resposta y igual a 1. Veja que a saída é positiva. Se eu entro aqui com um número negativo, x igual, por exemplo, menos 2, a resposta, que é igual ao valor de x, a resposta é menos 2. Na G, quando eu entro com números positivos, o módulo do número positivo é positivo. Então, nada muda. Então, vou escrever a G de verde. Nada muda aqui, nessa parte aqui, onde a entrada é positiva. Por quê? A entrada é igual à saída, né? 1 dá 1, 3 dá 3. Então, aqui, toda a F é positiva, a resposta. Quando o X é positivo, a resposta é positiva. Na G, quando x é positivo, a resposta é positiva. Então, a G nada muda com x maior ou igual a 0. Agora, quando o x é negativo, enquanto aqui daria uma resposta negativa, x de menos 2, por exemplo, x sendo menos 2, módulo de menos 2 é 2. Então, para x igual a menos 2, a resposta será da função g será 2. Então, esse ponto será refletido, rebatido para cá. É como se o eixo x fosse um espelho e a reflexão dessa parte vermelhinha aqui vai passar para o segundo quadrante. Então, essa é a função g, esse vzinho aqui. Toda a resposta negativa da função foi refletida para uma posição em que ela é positiva. Bom, esse primeiro exercício, a gente observa se x é um número real, tal que x percorre de menos 7 até 3. Ó. Então, esse é o nosso domínio. O x não é menor do que menos 7 e nem é maior do que 3. Então, a expressão y raiz x² menos 6x mais 9 mais raiz x² mais 14x mais 49 assume um valor igual a... Ó, pessoal, aqui a gente vai usar a ideia que a raiz quadrada de um cara qualquer ao quadrado é igual ao módulo desse cara. Essa é a ideia que a gente vai usar nesse exercício. Observe que aqui x² menos 6x mais 9 você pode escrever de outra maneira. Se a gente pode encontrar as raízes. Se você tem mais facilidade, você pode observar, se souber, por exemplo, soma e produto, você sabe que a soma das raízes é 6 e o produto é 9. E aí você encontra a forma fatorada disso. Se você não consegue enxergar, acha o delta, ó, b² menos 4 AC.
Veja que aqui vai dar 36 menos 36, então isso aqui é zero. Então, o x é menos b dividido por 2a. E aqui você tem uma raiz dupla igual a 3. Então, isso aqui a gente pode escrever como x menos 3 ao quadrado. Veja que desenvolvendo, né? X quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x, e mais o segundo ao quadrado, 9. Então, essa é a forma fatorada disso. O segundo aqui, ó, da mesma maneira. Se você consegue bater o olho e perceber a raiz, que também será dupla, perfeito. Se não, ache o delta. 14 vezes 14 dá 196. E menos 4 vezes 1 vezes 49, quando você realizar essa multiplicação, também dá 196. Então aqui também o delta é igual a zero. Então o x vai ser menos b dividido por 2a. E você também encontra uma raiz dupla, menos 7. Então você consegue escrever de forma fatorada como x mais 7 ao quadrado. Sabendo disso, essa expressão aqui você escreve como y é igual a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais a raiz quadrada de x mais 7 elevado ao quadrado. Usando isso daqui, ó, a raiz quadrada de um cara quadrado é o módulo do cara. Quem faz papel do cara aqui é o x menos 3. Então, a gente consegue escrever, resolvendo essa parte aqui, como módulo de x menos 3. E esse aqui como módulo de x mais 7. Agora, vamos tentar tirar um módulo. Nós vamos utilizar essa informação aqui, ó. Se o x nunca é menor do que menos 7 e nunca é maior que 3, o que você pode concluir dessa parte aqui, ó? Para isso ser positivo, o x tem que ser maior do que 3, concorda? Por quê? Se for 3 dá zero. A partir daí começa a ser positivo. Como o x nunca passa de 3, isso, nesse intervalo dado, aqui vai ser sempre negativo. E o módulo de uma coisa negativa, o que é? É menos o que tem aqui dentro. Então, é menos x menos 3. Por causa do intervalo que o x percorre. Pensando da mesma maneira, veja, x mais 7. Para isso dar negativo, eu tenho que ter um x menor do que menos 7, porque menos 7 ia zerar. Aí se for menor, menos 8, aí daria negativo. Isso, nesse intervalo dado, não vai acontecer. Então isso sempre é positivo. Então para tirar do módulo uma coisa positiva, é ela mesma. É ela mesma. Melhorando aqui, menos x mais 3 mais x mais 7. Menos x mais x cancela. E 3 mais 7, 10. É a resposta desse problema. Alternativa E. Esse segundo exercício, no plano cartesiano, os pontos x e y que satisfazem a equação módulo de x mais módulo de y igual a 2, determinam um polígono cujo perímetro é... Então a gente tem aqui essa equaçãozinha. Eu desenhei aqui um esboço de um plano. Vamos tentar ver que polígono
assim irá aparecer, né? Então olha como que você pode pensar. Aqui no primeiro quadrante, você concorda que só olhando o primeiro quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y também são positivos? Nesse caso, você pode tirar o módulo, né? O módulo de uma coisa positiva é ela mesma. Então, fico com x mais y igual a 2. Vamos escolher 2 pontos para a gente desenhar o que aparece no primeiro quadrante. Eu vou escolher uns pontos bem fáceis de a gente calcular. Quando x é 0, você concorda que fica y igual a 2? Então o ponto 0, 2 pertence a esse gráfico. Vamos fazer um esboço aqui, ó. Aqui é o 2, né? Então esse ponto pertence ao gráfico. Quando y é igual a 0, x é igual a 2. Então eu tenho aqui 2 e 0 pertence aqui ao primeiro quadrante. Então eu já tenho aqui a condição de construir, ó. Irá aparecer uma retinha indo daqui até aqui. Por que eu não estiquei mais essa reta? Porque nós estamos estudando só do x variando do 0 ao mais infinito. No caso aqui, não ao mais infinito, até o 2 só, porque se eu fosse mais ia passar para o outro quadrante em relação ao y. Então, pegando esse intervalinho aqui, chegamos até aqui. No segundo quadrante, o que acontece? O x é negativo e o y é positivo. Se o x é negativo, o módulo de uma coisa negativa, a gente pode escrever menos x, o y é positivo, mais y é igual a 2. Aqui, se x é 0, y é 2. É esse pontinho aqui. Se y é 0, menos x é igual a 2. Ou seja, x é igual a menos 2. Então eu tenho um menos 2 aqui, pertencendo a esse segmento de reta. Então, no segundo quadrante, construindo aqui o segmento que pertence, vocês já estão percebendo que figura está aparecendo aqui, né? Vamos continuar. No terceiro quadrante, eu tenho x negativo e y negativo. Então, eu terei menos x menos y igual a 2. Quando x é 0, menos y é igual a 2. Então, y é igual a menos 2. O pontinho está aqui, ó. É o ponto 0 e menos 2. Quando y é 0, menos x é igual a 2. Ou seja, x é igual a menos 2. É esse pontinho aqui, ó. Então, eu já defino mais um segmentinho aqui, ó. Já estou formando o polígono, que já dá para a gente perceber que será um quadradinho. Só para completar, vamos fazer o quarto quadrante, que x é positivo. Deixa eu colocar em preto aqui para ficar. X é positivo e y é negativo. Quando x for 0, menos y é igual a 2. Então, y é igual a menos 2. É esse pontinho aqui. E quando y é 0, x é 2. É esse daqui, ó. E completou um quadrado. Ele quer saber o perímetro desse quadrado. Agora aqui tem duas opções. Você pode lembrar, ó, por exemplo, daqui até aqui é 2. Daqui até aqui é 2. Se você enxergar, um quadradinho imaginário aqui, ó, você vê que esse lado do quadrado, vermelhão aqui, esse ladinho, é a diagonal desse quadradinho imaginário.
E a gente sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, L aqui seria do quadrado imaginário, né? Desse tracejadinho aqui, ó, seria 2 raiz de 2. A diagonal do quadradinho tracejado é o lado do quadrado aqui real, né? Que a gente quer calcular. Se você não lembrasse, você poderia chamar de x, né? E aplicar Pitágoras, ó. Tem um triangulinho retângulo aqui de cateto 2 e 2. Então, x² é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X² é igual a 8. X é igual a raiz de 8, que pode ser escrita como 2 raiz de 2. Você pode calcular dos dois jeitos. Se um lado é 2 raiz de 2, o perímetro é igual a 4 vezes 2 raiz de 2. 8 raiz de 2. Alternativa E. Bom, esse terceiro exercício, ele te dá uma função f de x igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. E pede para você descobrir qual é o gráfico que representa essa função. Olha o que eu vou fazer. Eu vou analisar cada parte dessa. Vamos pegar esse x mais 1. Vamos analisar aqui quando que isso, para que x isso é positivo e isso se torna negativo. Veja que para isso ser positivo, você concorda que se x for maior do que menos 1, isso sempre será positivo? Porque se for menos 1 dá 0. Maior do que menos 1, 0, 2, 3, isso sempre será positivo. Então, ó, fazer bem um esboço aqui. Ó. Se o x for maior que menos 1, eu sei que esse negócio dará positivo. E, claro, se ele for menor do que menos 1, será negativo. Quando for menos 1, dará 0. E módulo de 0 é 0. Então, só para ter o menos 1 aqui na jogada, eu vou pôr maior ou igual aqui. Mas poderia pôr aqui. Isso não vai afetar em nada. Porque quando for menos 1 dá 0. E o módulo de 0 eu não tenho que me preocupar. A outra partinha aqui, ó, x menos 1, vamos analisar o que acontece com essa daqui. Você concorda que quando o x for maior ou igual a 1, sempre dará positivo? Ó? Porque quando 1 dá 0. Se for 2, 3, 4, dará positivo. Então, positivo. E, por outro lado, se ele for menor do que 1, isso daí dará negativo. Veja que eu tenho dois pontos aqui. Ó. Quando x for menos 1, maior que ele acontece uma coisa e menor que ele acontece outra coisa. E essa daqui, o ponto-chave é o ponto 1. Quando é maior do que 1 acontece uma coisa, quando é menor que 1 acontece outra. Então, aqui você já consegue analisar o que vai acontecer com tudo. Ó. Vamos fazer uma reta aqui, só para ficar bem didático. Ó. E eu vou colocar esses pontos chaves aí, ó. O ponto menos 1 e o ponto 1. Agora vamos analisar. Nessa parte aqui, ó, em que x é menor que menos 1, nesse pedaço para cá, ó, o que acontece com os dois? Vamos ver quem é f de x. Nesse intervalinho aqui, ó, daqui para cá. Se x é menor que menos 1, essa parte aqui, ó, x menor que menos 1, é negativo. Esse cara é negativo. Então, para tirar do módulo, é menos esse cara. Menos esse cara é menos x menos 1. Então, menos x
menos 1. E o que acontece com esse pedacinho aqui, ó? Bom, se x é menor que menos 1, ele é menor do que 1. Então essa parte também é negativa. Menos o que está lá dentro, ó, menos esse cara que está dentro é menos x menos 1. Já tirando do parênteses, fica menos x mais 1. Então, menos x mais 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. F de x irá valer menos x, menos 2x. Ó, pessoal, só com essa parte aqui você já resolveria o exercício. Por quê? Aqui, se você colocar, ó, nós estamos analisando x menor que menos 1. Se x for menos 1, concorda que menos 2 vezes menos 1 dá 2? Então, o ponto menos 1 e 2 pertence ao gráfico. Menos 1 e 2, ó. Esse aqui tem o ponto. Menos 1 e 2. Esse aqui tem o ponto. Esse não tem, já sei que não é. Esse não tem, já sei que não é. E esse daqui também não tem, já sei que não é. E outro, eu já tenho certeza que é esse. Sabe por quê? Todo esse intervalo aqui, ó, veja que o coeficiente é negativo. É uma reta que tem um coeficiente angular negativo. Então ela é decrescente, ó. Quando é menor que menos 1, é uma reta decrescente. E esse aqui está dizendo uma reta constante. Só por aqui eu já eliminaria esse e já sei que é a alternativa A. Mas para ficar mais entendido, eu vou continuar o exercício. O que acontece se o x estiver entre menos 1 e 1? Bom, ele é maior que menos 1, então essa parte é positiva. Então o f de x, tirando a primeira partinha do módulo, fica x mais 1, porque ele é positivo, eu não tenho que colocar menos aquilo. E esse daqui, ele continua sendo menor do que 1, né? Nesse intervalo. Então, esse cara é negativo. Então, ainda continua menos x mais 1. X corta com menos x e eu encontro 1 mais 1 igual a 2. É uma função constante com valor 2. Ó. E é o que temos aqui. Ó. É constante de menos 1 até 1. E para finalizar, quando o x é maior do que 1, os dois são positivos. Então a f de x será x mais 1 mais x menos 1, x mais x dá 2x, e 1 menos 1 dá 0. Então, f de x é igual a 2x. É uma função crescente, e quando x é 1, vale 2. O ponto 1, 2 está no gráfico, ó, que é esse daqui, e é uma função crescente. Ó. Então, realmente, é a alternativa A. Ó, pessoal, eu fiz um gráfico aqui de uma função P, y igual a x ao cubo mais 2x quadrado. As raízes dessa função é o 0 e o menos 2. E agora eu vou construir uma q de x que ela é igual a um módulo de p de x. Então é o módulo disso aqui, ó, o módulo de x ao cubo mais 2x ao quadrado. O que vocês imaginam que vai aparecer aqui? O que o módulo faz? Eu vou atribuindo, ó, valores para x, que é a entrada, e a resposta, ó, por exemplo, para x igual a 1, a resposta é 3, a resposta é positiva. O módulo de uma função dessa, o que vai afetar? Aonde irá afetar?
quando eu colocar uma entrada em que a resposta, ó, por exemplo, ó, a partir do menos 2 aqui, ó, x menores que menos 2, você está percebendo que a resposta é negativa? Quando eu pôr um módulo, essa parte que era negativa, ela vai se transformar em positiva. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Olha o gráfico em azul. A parte que já era positiva conservou. E a parte que é negativa, que é essa parte daqui vermelhinha que sobrou, foi rebatida para uma resposta positiva. Então isso aqui, ó, é um módulo dessa função P. Eu construí outra agora. Ó. Ao invés de colocar o módulo da função inteira, eu só coloquei o módulo na variável x. Ó. Então eu construí uma f, que eu vou colocar aqui, ó, já antecipadamente, que módulo de x ao cubo mais 2 módulo de x ao quadrado. Veja que é totalmente diferente do que pôr o módulo em tudo. Por quê? De novo, nessa parte aqui nada mudou. Ó. X positivo. Aqui, sendo positivo, você concorda que fica x ao cubo e aqui x ao quadrado sem o módulo? É a função P. O que muda é quando o x é negativo. Por quê? Enquanto aqui, por exemplo, quando eu coloco menos 1, fica menos 1 ao cubo dá menos 1, aqui o menos 1 será transformado em 1. Aqui, ó, tudo bem, é igual, porque é ao quadrado. Mas no menos 1, eu teria a mesma resposta de quando eu coloquei 1. Por isso desse rebatimento do primeiro quadrante para o segundo. Tudo o que eu fiz com x maior do que 1 vai acontecer rebatido aqui para x menor do que 0. Aqui, maior do que 0 vai acontecer a mesma coisa com x menor do que 0. Por quê? O menos 2, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 2, porque o módulo irá transformar o menos 2 em 2. Então, é uma diferença aqui sutil de colocar um módulo em tudo e um módulo só na variável. Espero que ficou claro. Obrigado.